Abra sua Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. São duas parábolas, versículos 44 a 46. Acompanhem a leitura que diz assim, Mateus 13, de 44 a 46. Assim diz o Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Irmãos, nós estamos nas parábolas do reino. E aqui começa um novo tema acerca do reino de Deus. Se você voltar uma página da sua Bíblia, para o capítulo 13, você vai encontrar a primeira parábola do reino, que vai do verso 1 ao verso de número 9, que trata sobre o semeador. Então aqui Jesus nos ensina que o reino de Deus começa com a semeadura da palavra, com a proclamação das boas novas. Então assim o reino de Deus é iniciado. Depois o Senhor nos conta uma sequência de 3 parábolas. São elas a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Elas estão aí localizadas entre os versículos do mesmo capítulo, versos 24 ao verso de número 33. Uma sequência de 3 parábolas. Aqui, nessas 3, Jesus já não está falando sobre como inicia o reino, mas ele está falando como o reino cresce, como ele desenvolve. Agora, nessas 2 parábolas que lemos, a saber, a parábola da pérola, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, Jesus agora vai falar sobre o valor do reino de Deus. E ele vai então demonstrar que o valor do reino de Deus é incalculável, é incomprável o valor desse reino. Então observe, irmãos, que nós já estamos aqui na 5ª parábola. Nós estamos na 6ª parábola, né? Estamos já na 6ª parábola. E nós já temos 3 temas diferentes, embora todos eles tratem acerca do reino de Deus. Parábola do semeador, como começa o reino? Através da pregação. Parábola do joio e do trigo, como também a parábola do grão de mostarda e, por fim, a parábola do fermento. Como desenvolve esse reino? Então, como o reino cresce? Jesus conta nessas 3 parábolas, que já vimos em sermões anteriores. Nessas 2 parábolas que seguem agora, o Senhor vai demonstrar o valor do reino de Deus. Perceberam os 3 temas que são tratados nas parábolas do reino? E aqui então, irmãos, o Senhor Jesus conta 2 parábolas que dizem a mesma coisa. Inclusive, até a descrição delas é semelhante. É alguém que encontra um tesouro, algo que chame muito a atenção nessa terra, né? É algo material na narrativa do Senhor Jesus Cristo. Então aquela pessoa sai, se desvencilha de todos os seus bens, retorna então para a aquisição daquele objeto que foi encontrado. Antes de mais nada, é importante dizer aos irmãos que aqui o Senhor não está fazendo comparações, senão relacionadas ao valor do reino. Por exemplo, não significa dizer que esse homem que achou, ele represente um pai, um irmão,
represente um outro homem, mas significa que é aquele que compreendeu o valor e a importância do reino de Deus. Então nós não estamos aqui nomenclaturando esse personagem, porque a ênfase que Jesus dá aqui, ela consiste nesse bem de valor incalculável. A intenção de Jesus nessas duas parábolas é apontar para o reino de Deus como algo que não pode ser calculado com os valores dessa terra. Então vamos à primeira parábola, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aí você vai se perguntar, pastor, mas o homem encontrou então um tesouro escondido, ele voltou a esconder esse tesouro, depois dali ele saiu, vendeu todos os seus bens, voltou para comprar o imóvel. Aí talvez você pense assim, parece que isso está sem conexão, mas a gente precisa entender a história. Qual era o costume da época? Muitos agricultores, pessoas que trabalhavam para fazendeiros ricos, muitas vezes eles estavam trabalhando e encontravam algo de valor. Então eles escavavam e escondiam esse bem. Era um costume na época, já que não havia banco, então as pessoas não tinham como depositar seus recursos em um banco. Era um costume da época, então, as pessoas escavarem locais e depositarem bens, porque elas tinham medo de serem furtadas. E com os fazendeiros isso também acontecia. Então eles colocavam bens dentro de baús e escondiam esses baús na terra. Essa era uma prática da época, justamente para tentar fugir daquela ideia de um ladrão invadir o seu imóvel e assaltá-lo. Irmãos, a bem da verdade, eu não sei por que cargas d'água, mas até hoje tem gente com essa filosofia e esse comportamento. A ideia, por exemplo, de colocar dinheiro dentro do colchão, a ideia de colocar dinheiro no forno do fogão. Pessoas que têm algum medo do governo subtrair o seu recurso financeiro no banco, e elas costumam inclusive armazenar dinheiro em casa. Ora, o banco tem seguro, irmãos. Inclusive, se você for assaltado em um caixa eletrônico, o banco vai indenizar você. É direito seu ser indenizado, porque o banco que disponibiliza o caixa eletrônico, ele é responsável por disponibilizar a segurança nesse local. Então, eu não sei por que algumas pessoas ainda cultivam esse hábito de guardar dinheiro em casa. Ora, se hoje há quem tenha esse pensamento, o que diríamos naquela época? Então era comum camponeses que eram contratados por fazendeiros para trabalhar a terra. Nesse trabalhar da terra, eles encontrarem algum tesouro, algo precioso. Então o que é que eles faziam? Eles escondiam esse bem, porque era uma forma de escondê-lo, inclusive do dono do imóvel. Então Jesus toma emprestado esse hábito e formula essa parábola, que é a parábola do tesouro escondido. E narra ele então que esse homem, supostamente um camponês, estava então trabalhando, encontrou um tesouro no terreno, mas isso era algo tão valioso, de tamanha importância, que ele então sepultou esse tesouro, se ausentou do imóvel, se desvencilhou de tudo que ele possuía e voltou para a aquisição do imóvel. Então ele compra esse terreno e ele o faz só por conta de ter a posse daquele bem que ele achou. E o bem aqui não é o imóvel. O bem não é o imóvel. O bem
é o tesouro escondido naquele imóvel. Então observem que aqui nessa parábola, embora o imóvel seja um bem, e talvez o principal bem material que nós tenhamos seja um imóvel, então embora o imóvel seja um bem, esse homem não poupou esforços para conquistar aquele imóvel em razão somente do tesouro que ali estava escondido. Fato é que o que Jesus quer dizer, irmãos, é que esse tesouro de grande valia, de valor incalculável, Jesus não está dizendo que nós compramos o reino de Deus. A gente sabe que ninguém compra o reino de Deus. Jesus não está dizendo que nós compramos a salvação. A salvação já foi paga em Cristo Jesus. Ele também não está dizendo que nós temos direito a esse reino, por dignidade pessoal. Sabemos que não possuímos. Capítulo 2 de Efésios: ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Mas o que faria um camponês, que via de regra já é uma pessoa limitada financeiramente, se desvencilhar de absolutamente tudo que tem para adquirir um imóvel em razão de um tesouro ali escondido? A resposta é o valor incalculável que fora encontrado. O que Jesus quer dizer é que o reino de Deus, ele tem um valor que nada nesse mundo pode pagar. O valor do reino de Deus para o salvo, ele é absolutamente incalculável. Certa vez Jesus contou uma parábola de um homem que era muito rico e tinha vários celeiros. Então, olhando para os seus bens, ele disse: o que farei? Derribarei todos os meus celeiros, edificarei um só, acumularei todos os meus bens dentro desse celeiro. E assim ele o fez. De frente para o celeiro, ele disse à sua alma: estou rico e abastado. Jesus conclui a parábola dizendo: tolo. Tolo é o contrário de sábio. Jesus chama aquele homem de tolo. E aí ele vai dar razão. Ele diz: ainda hoje pedirão a sua alma. E o que você tem guardado, para quem será? Na mesma parábola, o Senhor Jesus segue e diz, ou pergunta: de que vale para um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, não há bem, não há valor que possa se comparar ao reino de Deus. A intenção de Jesus é dizer que o reino de Deus, ele é inimaginável com relação ao valor, à glória que há nele. Observem que ele vai repetir esse mesmo ensinamento na parábola seguinte. É a parábola da pérola. Olha o que o texto diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Ele é semelhante a esse homem. Então há uma negociação, ele é alguém que procura boas pérolas, e o versículo 46 vai dizer: quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Ora, para alguém que negocia com pérolas, imagine de repente um brilhante do tamanho de um ovo de galinha. Quando você vai fragmentar aquele brilhante, quando você fragmenta essa pérola, quanto você não pode ganhar a partir daquela fragmentação? Então imagine uma pérola de espessura, de valor, onde aquele que trabalha com ela já calcula o seu valor e pensa assim: se eu abrir mão de tudo que eu tenho para a aquisição dessa pérola, eu ainda serei mais feliz, eu ainda serei mais próspero na minha jornada.
ele repete o mesmo trâmite do anterior. O anterior sepultou o tesouro no terreno, saiu, vendeu seus bens e adquiriu o imóvel. Esse agora encontra a pérola e ele sabe que ela é de grande valor, ele sai, se desvencilha de tudo que ele possui, volta e adquire a pérola. Ou seja, mais uma vez, não há nada nem ninguém nessa terra que possa ser comparado ao valor do reino de Deus. Nada nem ninguém, irmãos. Esse texto nos chama muito a atenção e talvez você não consiga se conectar à importância do que ele está dizendo, porque a bem da verdade, irmãos, nós somos pessoas muito apegadas a esse mundo. Nós somos pessoas que muitas vezes os nossos valores estão justamente nessa terra. Quando nós oramos, não costumamos, por exemplo, refletir sobre o céu. Será que em algum momento da sua oração você para assim e diz: deixe-me pensar um pouco sobre os céus, tentar imaginar o céu? Nós não temos esse hábito. Os puritanos na Inglaterra, eles tinham o hábito, entre a leitura da palavra e a oração, meditação. E um dos temas que os puritanos mais meditavam era sobre o céu. E isso enchia o coração deles de gozo, de alegria e esperança, para o dia que finalmente eles adentrariam pelos portões celestiais. Por que é que muitos de nós, por exemplo, não ansiamos a volta do Senhor Jesus? Porque a nossa mente está enraizada nessa terra. Embora saibamos que não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos da pátria celestial, mas nós vivemos e nos comportamos como se dessa terra nunca fôssemos sair. Isso é um problema, irmãos, para a vida cristã. Nós empobrecemos a nossa fé quando não pensamos nas coisas do alto, quando não refletimos sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Nós minoramos a nossa fé e ficamos com a esperança raquítica, justamente porque habituados estamos a crer naquilo que vemos e esperar em homens. Observem que nós somos ou fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas o nosso dia a dia, ele não traduz essa verdade. Ele não traduz. O apóstolo Paulo disse: o morrer para mim é lucro. Paulo estava dizendo: se eu morrer, maior bem terei que estar vivo. Quando um crente parte dessa vida, irmãos, a sua alma entra em um estado de glória, para que ele finalmente acesse os portões celestiais e veja Cristo face a face. Por isso, irmãos, que nenhum crente que goza da glória celestial, que a sua alma está em um estado de glória, ele desejaria retroceder. Isso faz cair por terra, por exemplo, a doutrina da reencarnação, faz cair por terra a doutrina de pessoas que podem voltar e se comunicar com as que aqui estão. Ninguém que gozando do céu tem saudade da terra. Mas os que vivem na terra e não pensam no céu, não anseiam por ele. Eu vou repetir para você não achar que eu me equivoquei no que eu disse. Ninguém que gozando da pátria celestial tem saudades da terra. Mas pessoas que estão na terra e não pensam nos céus, elas não anseiam por ele. E esse é o nosso caso.
nós não ansiamos pela volta do Senhor. Nós não ansiamos por ver o nosso Cristo face a face. Nós não ansiamos, irmãos, pela eternidade. E a resposta para isso consiste no fato de nós não sabermos o valor do reino de Deus, que é justamente o que Jesus está ensinando nessa parábola. Nós lemos hoje o Salmo 145, eu não sei se você notou o verso de número 13. Salmo 145, verso 13, nós lemos ainda hoje: o teu reino é um reino eterno. O que poderia comprar um reino eterno? Um reinado temporário? Os reinos desse mundo? Os reis dessa terra? O que poderia comprar um reinado celestial? Os valores desse mundo? Aquilo que muitas vezes nós corremos atrás incessantemente? O que poderia comprar a presença gloriosa do Criador e o Redentor das nossas almas e dos nossos corpos? O nosso labor diário, os esforços que envidamos para acumular algo. Você acha que isso pagaria o reino de Deus? Obviamente que não, irmãos. Há um texto que penso que o link vai casar perfeitamente com aquilo que Jesus ensinou. Marcos capítulo 10, versos de 17 a 31. Eu quero ler com vocês esse texto porque ele é muito conhecido, é o jovem rico, o texto que trata sobre o jovem rico, e posteriormente então vai tratar acerca de uma ponderação dos discípulos. Vejam que curioso, vamos dividir a leitura, irmãos, mesmo assentados. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos: não matará, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. E Jesus, olhando para ele com amor, Jesus olhou amorosamente para aquele jovem, e Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Sabe, irmãos, essa é a única ocasião que Jesus manda alguém vender tudo o que possui e dar aos pobres. É verdade que a igreja de Atos dos Apóstolos, aqueles irmãos, na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo, eles não tinham apego a absolutamente nada. Eles vendiam as suas posses, depositavam aos pés dos apóstolos e eles administravam para que ninguém na igreja padecesse. Então, a única passagem que Jesus manda alguém ir, se desvencilhar de tudo o que possui e distribuir entre os pobres, voltar e segui-lo com a promessa que ele teria um tesouro no reino de Deus, é essa. E por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto, irmãos, ele é a demonstração de alguém que não entendeu o valor do reino de Deus. Ele é a demonstração de alguém que não compreendeu o valor do reino de Deus. Mas eu quero, irmãos, ainda nessa aplicação, chamar a atenção de que não basta apenas você pensar no reino de Deus, mas você precisa compreender o valor desse reino. O jovem rico,
ele não vendeu o que ele possuía e seguiu com Cristo. Por quê? Porque ele se entristeceu, sendo ele dono de muitas propriedades. Ele amou mais os bens dessa terra que o reino de Deus, que é de valor incalculável. Diante dessa situação, os discípulos de Jesus começaram a ponderar, porque eles pensaram o seguinte: bom, se a riqueza é uma evidência de que Deus está com aquela pessoa, e esse jovem rico, então, ele não vai herdar o reino de Deus, o que será de nós? Pensaram os discípulos de Jesus. Por quê? Porque naquela época havia a cultura de que pessoas ricas era uma demonstração de que Deus estava com elas. Então a sociedade daquela época pensava dessa forma. E os discípulos de Jesus não eram diferentes no pensamento. Observem agora a ponderação, verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Verso 24, os irmãos. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ora, Senhor, se os ricos não vão entrar no teu reino, quem mais entra? É isso que eles estão perguntando a Jesus. A pergunta é essa. Ora, Senhor, se Deus está com ele e a demonstração é a sua riqueza, nós somos pobres. Se os ricos não vão herdar o teu reino, então ninguém herdará. Quem pode então ser salvo? Perguntam eles. Versículo de número 26. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Jesus está dizendo: vocês estão certos. É impossível vocês serem salvos por vocês. Vocês não têm condições de ser salvos mesmo não. Agora, prestem atenção. Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus. Verso 27. Porque para Deus tudo é possível. Então, embora a salvação seja impossível para o homem, porque o homem não paga a salvação, para Deus é possível salvar. Verso 28, todos juntos. Pedro está dizendo a Jesus: Senhor, nós somos pobres, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo pelo Senhor. Pedro entendeu o valor do reino de Deus. O jovem rico é o contraste. O jovem rico não compreendeu o valor do reino e amou mais essa terra que o reino de Deus. Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo. Nós não temos mais nada. Nós deixamos tudo pelo Senhor. Irmãos, olhem a resposta do Senhor Jesus Cristo. Versículo 29, todos. Jesus respondeu: ainda no presente, sabe o que é que Jesus está dizendo a Pedro agora? Pedro, o que vos aguarda é infinitamente superior a tudo o que vocês deixaram. O que vocês deixaram por amor a mim, vocês receberão em uma bênção infinitamente superior. Pedro e os discípulos compreenderam o valor do reino de Deus. O texto segue, irmãos, verso de número 30, né? 31. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos
serão primeiros. Irmãos, não basta apenas você pensar no valor do reino de Deus, mas você precisa compreender o valor do reino de Deus. E como você compreende? Se na época que nós vivemos existem 3 tipos de pregação que apontam para todos os lados, menos para Cristo. Eu explico. As pregações que mais atraem as pessoas hoje são as pregações progressistas, coach e triunfalistas. Eu vou explicar as 3. O que é a pregação progressista? É aquela que diz assim: a Bíblia precisa ser reinterpretada. Mentira! Isso é uma mentira do diabo. A Bíblia não precisa ser reinterpretada. Martinho Lutero dizia que a palavra de Deus nem é antiga, nem é moderna. A palavra de Deus é eterna. A Bíblia não precisa ser reinterpretada. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia não precisa ser reinterpretada. Isso é uma mentira do diabo. Mas as multidões afluem para esse discurso. Porque o discurso de que a Bíblia precisa ser reinterpretada é o discurso que molda Deus ao homem. O discurso progressista, ele molda Deus ao homem. Ou seja, não há mais servos do Senhor. O que existe agora é um único servo para vários senhores. Essa é uma pregação presente no nosso século. Se você se alimenta dessa baboseira, você nunca dará o valor devido ao reino de Deus. Porque você sempre estará buscando adequar Deus à sua vontade. Essa é a pregação progressista. Existe um segundo tipo de pregação na nossa época. É a pregação coach. O que é a pregação coach? É que ela coloca no homem toda a iniciativa, toda a disposição e diz a esse homem: você é capaz, você consegue, e eles usam Deus apenas como um artifício. O Senhor, na pregação coach, ele serve como mera ilustração. E mais uma vez, ele é servo de vários senhores. Então o pregador coach, ele não vai falar sobre pecado. Ele não fala sobre arrependimento. O interesse do pregador coach não é o céu, mas é essa terra. Então o pregador coach, ele enriquece dolosamente, comendo a carne das ovelhas, ludibriando-as, levando-as a fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E muitos na nossa era têm seguido pregadores coach, inclusive pregadores que têm sido investigados pela polícia. Mas o homem da nossa era, ele é tão cego e tão surdo que ele não consegue enxergar homens desonestos e dolosos transvestidos de pastores. Tamanha a cegueira da nossa era. A minha vontade é chamar de pilantra, mas para não dizer que eu sou mal educado, eu vou chamar de homem desonesto. Mas tem muito homem desonesto transvestido de pastor. Estão arrebanhando multidões. A terceira pregação da nossa era, irmãos, que está fazendo com que as pessoas afluam para ela, é a pregação triunfalista. A pregação triunfalista é que você vai vencer, você vai conquistar, e mais uma vez, Deus vai lhe servir. Então, se você faz algo para Deus, segundo os triunfalistas, Deus se colocou em um estado de refém do seu pedido. Então, orações como: eu vou determinar. Se Deus não fizer, Deus não é Deus. Se você fez isso, não tem como Deus não responder com aquilo. Essa é a pregação triunfalista. São as 3 pregações da nossa era. As 3.
Mas graças a Deus ainda existe a pregação bíblica. E a pregação bíblica vai lhe dizer o seguinte: você não é digno do céu. Você não merece o reino de Deus. Eu também não. Nós nascemos em pecado. A bem da verdade, já nascemos mortos espiritualmente. E se não fosse a regeneração promovida pelo Espírito Santo, nós não creríamos no Evangelho. Mas Deus, que nos elegeu na eternidade, nos amou de tal maneira, enviou o seu Filho para resgatar todo aquele que nele crê. E o fazendo crer, o fez co-herdeiro com Cristo, ou seja, herdeiro com Jesus Cristo, de toda a glória vindoura. A pregação bíblica, ela não diz aquilo que Deus não mandou dizer. Ela se atém àquilo que a Escritura afirma. A pregação bíblica, ela não faz afago no pecador. Sabe por quê? Porque a bem da verdade, quando a Bíblia traz a sua verdade, toda ela é verdade absoluta do Senhor, ela diz ao pecador: você está morto, você não tem condições se Deus, por meio de Cristo, não lhe salvar. Em outras palavras, a pregação bíblica, ela coloca o pecador no seu lugar e ela exulta o Senhor Jesus Cristo. Então não basta apenas você pensar no reino de Deus, mas lhe é necessário você se alimentar do reino de Deus, da verdade que é pregada nesse reino. Entende agora, irmãos? Porque quando eu vejo alguém postando potoca por aí afora, eu procuro e digo: olha, isso não é bom, isso não é saudável. Até dos grupos da igreja eu já apaguei coisas que eram indevidas. Porque, irmãos, um pastor, ele precisa não apenas conduzir as suas ovelhas, mas espantar os lobos, para que eles não devorem essas ovelhas. Não existe pastor de uma atividade só. Não existe pastor que é só para alimentar o rebanho. Essa é a principal atividade, alimentar o rebanho. Mas o pastor tem duas vozes, dizia João Calvino. O pastor tem duas vozes, uma para guiar as ovelhas e outra para espantar os lobos. Era assim que os reformadores pensavam. Eu queria, irmãos, ainda trazer uma palavra para aqueles que têm caminhado conosco, mas que você nunca pensou sobre o reino de Deus. Eu quero dizer a você que todos nós que aqui estamos, um dia estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e a graça de Deus nos alcançou. Foi o Senhor que transformou os nossos pensamentos e o nosso coração. Foi o Senhor que nos chamou com um chamado irresistível, e nós só podemos responder uma única coisa. Sabe o quê? Sim, Senhor, eu creio na redenção em Cristo. E esse amor glorioso, Deus estende por meio da pregação do Evangelho. O fato de você estar tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, isso é um favor que o Senhor tem feito a você. Deus está te favorecendo por meio do Evangelho da salvação. E se você crê nessa verdade, se você se arrepende do seu mau caminho, uma coisa lhe resta: é você professar essa fé. Jesus Cristo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não há bem, não há pessoa, não há valor que pague o reino de Deus. Só Deus poderia pagar o acesso ao seu próprio reino para nós. E graças a Cristo Jesus, irmãos, que pagou o preço pelas nossas vidas, que cumpriu perfeita e cabalmente a lei de Deus, e que no final, a última palavra na cruz foi: está consumado, que significa
está pago definitivamente. Que Deus nos abençoe e aplique essa verdade santa aos nossos corações. Amém. Irmãos, depois de uma reflexão como essa, sabe o que nos cabe? É nos colocar de pé e dizer assim: meu Deus, que amor. Meu Deus, que eterno amor. Vamos cantar o hino de número 88 do Inário Novo Cântico. Cante com alegria, derrame a sua alma na presença do Deus Altíssimo. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mano Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer até ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Senhor, ajuda-nos a pensarmos sobre o céu, a ansiarmos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a orar por isso, a estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a vivermos como cidadãos do reino de Deus, a amarmos a verdade e a justiça, a amarmos a glória, a paz, a misericórdia, o amor, a sermos frutíferos nessa terra e demonstrarmos a nossa salvação, que por Cristo foi alcançada. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, a sermos desapegados dos valores desse mundo, a termos um pensamento santo, uma conduta cristã, lábios puros,
coração piedoso. Pai eterno, muda os nossos pensamentos, nos aperfeiçoa a semelhança do nosso Redentor. Faz com que, meu Deus, as palavras dos nossos lábios sejam vida para aqueles que nos ouvem. Que o meditar do nosso coração conduza as pessoas ao Teu reino. Ajuda-nos, meu Deus, em tantas coisas que necessitamos. Tenha compaixão de nós e perdoe-nos as vezes que falhamos na missão de ser fiéis. Toma-nos nas Tuas mãos e opera em nós tanto o Teu querer como realizar para a Tua glória. É a nossa oração por meio do nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e para sempre. Amém.